Eu sei que vocês estão super curiosos para saber como que ficou a reforma do meu apartamento. Finalmente, eu posso mostrar para vocês o tour pelo apartamento. E se você chegou agora e está perdido um pouco na história, alguns meses atrás, esse mesmo apartamento estava nesse estado. E agora a gente já está morando aqui no apartamento e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que foi o processo desde a última vez que eu atualizei vocês. Então chega de enrolação e vamos ver? O que eu quero mostrar primeiro para vocês é essa cozinha. Gente, vem cá, dá uma olhada. Ela ainda não está finalizada, ainda falta, como vocês podem ver, os móveis planejados, mas aqui é vida real. Então eu tenho que mostrar um pouco do processo para vocês e a gente ainda está no processo. Não está tudo finalizado ainda aqui no AP, mas a gente já consegue morar muito confortável. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que vida real acontece assim mesmo, a gente não precisa finalizar 100%. Essa daqui é a nossa geladeira e como vocês podem ver, a gente ama colecionar imãs de geladeira. Para quando a gente viaja, assim, a gente sempre gosta de pegar um imãzinho. Aí aqui em cima, como bons brasileiros, a gente gosta muito de colocar coisa em cima da geladeira, mas tem as nossas plantinhas que a gente ainda não tem prateleira suficiente para colocar todas elas. Você vai ver que aqui é tipo uma floresta. E vindo para cá, a gente já começa a nossa bancada. Aqui na bancada, eu fiz o seguinte: decidi deixar toda a área molhada para esse lado e para o outro lado vocês já vão ver que vai ser a área ali mais de fogo, né, do fogão mesmo. Então aqui a gente tem a máquina de lavar louças e já do lado temos a pia, justamente para ter essa ergonomia da gente pegar as coisas aqui e já colocar na máquina. Aqui em cima tem esse revestimento maravilhoso e para dar um contraste de cor, eu decidi colocar esse item decorativo. São bananeiras entalhadas na madeira e eu adoro esse contraste do amarelo junto com essa cor coral desse revestimento, que aliás esse revestimento é o Eliane, tá? É o coral e a cor off-white também. E essas cores, elas se repetem nos dois banheiros que a gente tem também, tá? Se você viu o vídeo anterior, você já sabe porque já estava pronto. Aí aqui na parte de cima é para ter os armários, certo? Só que enquanto a gente ainda não tem eles, a gente não ia deixar vazio. Então aqui temos dois quadros. Essas duas fotografias foram fotografias que a gente fez durante viagens, então remete também uma memória e, claro, deixa todo um charme. Debaixo da bancada, a gente colocou essa cortininha super fácil de encontrar, a gente comprou no Mercado Livre. Como que a gente fixou esse varão aqui na pedra? E a gente não parafusou na pedra, tá, gente? A gente colou com PU, porque é algo provisório. Logo depois, quando a gente colocar, de fato, os móveis planejados, que vão ser fixos, a gente consegue tirar com mais facilidade do que algo parafusado e que pudesse até mesmo estragar a nossa pedra. E caso você pergunte, essa pedra aqui é um granito e ela se chama cinza andorinha. Eu gosto muito dela, ela tem uma textura super legal. E a textura que eu escolhi aqui para o apartamento é a textura escovado. Ela não é uma coisa super brilhante, assim como as pedras polidas. Eu acho assim mais interessante porque ela vai conversar com essa textura dos revestimentos que são polidas e aguada. Dá um equilíbrio super legal e fica mais harmônico. Aqui do lado a gente já tinha essa estante em pinos, a gente mesmo que fez, já há alguns anos atrás, e aqui ela tá servindo pra gente colocar os nossos legumes, frutas, enfim. A gente tem também uma decoração aqui super inusitada. Esse bichinho aqui, acredite ou não, ele é para colocar sacola. Você coloca a sacola aqui atrás dele e sai uma sacola pela boca. Vou mostrar para vocês. Tem gente que vai achar isso super estranho, mas é um pouco cômico. Tá vendo? Uma sacola. E para quem gostou, eu vou deixar na descrição o contato de quem fez para mim, tá bom? É uma artesã super dedicada, então eu recomendo bastante o serviço dela. O trabalho é maravilhoso e ela faz qualquer coisa que você pedir, tá? Aqui do lado a gente tem o nosso quadrinho, que você provavelmente já deve conhecer, nosso quadrinho de fósforos. Eu deixei ele penduradinho por aqui, por enquanto. E para finalizar, aqui a gente tem a nossa estante, que também é algo mais improvisado, mas super tá funcionando aqui para o nosso dia a dia. E vindo para esse outro cômodo, a gente chega na lavanderia. E, gente, vocês são de casa, então não repara a bagunça, tá? Porque ainda aqui também não temos os nossos móveis planejados. Mas aqui a gente seguiu com a mesma pedra que estava lá na cozinha, que é a cinza andorinha. Aqui a gente tem a nossa cuba, que ela vai servir para nossa lavanderia, porque a nossa máquina de lavar tá logo aqui embaixo.
Esse micro-ondas, ele vai subir para cá quando já tiver os nossos móveis planejados. Então, ele vai ficar com essa bancada toda livre, para quando a gente estiver dobrando as roupas, a gente já consegue dobrar tudo bonitinho, passar, enfim, e já colocar no guarda-roupa. Aí, vindo para esse lado aqui, gente, de vocês já conhecem pelos cenários do vídeo, que é a nossa mesa de jantar. Então, aqui a gente colocou nosso pendente, que a gente já tinha, a nossa mesa que a gente já tinha também, e o nosso banco. Por enquanto, a nossa sala de jantar ela vai ficar assim, mas assim como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, aqui a gente vai ter um canto alemão, que ele vai vir mais ou menos até aqui. Essa mesa retangular, ela provavelmente vai virar uma mesa redonda e vai ter 2 cadeiras, que se você estiver acompanhando a saga das cadeiras, logo eu venho com outros vídeos também. E eu vou deixar tudo aqui no card, esses vídeos que eu tô comentando, que caso você ainda não conheça, é uma ótima para você assistir. E agora eu preciso confessar uma coisa para vocês, que já está super gritante aí na tela, que é esse roda-teto. Gente, eu nunca fui muito adepta de roda-teto. Sempre que eu via, eu achava muito sem graça e não queria ter. Mas olha o charme que ficou esse roda-teto pintado de verde. Ele acabou trazendo um charme a mais para esse cômodo e combinando muito com o pendente também. Já que aqui é vida real, deixa eu mostrar uns detalhes para vocês sobre esses 2 quadros. Aqui a gente quis esconder uma tomada e também uma saída de fiação para a TV. E acabou que a gente colocou uma moldura muito fraquinha, porque na hora que a gente pendurou ali com o prego, ele começou a ceder, como vocês podem perceber. Mas isso é um detalhe, é vida real, é assim mesmo que acontece, tá tudo certo. Então, a gente finalizou aqui o canto arredondado, ele traz essa sensação um pouquinho mais de casa de vó, né? Dá um certo acolhimento, é exatamente isso que a gente queria. E acaba emoldurando melhor o ambiente da área comum. Gente, lembra que eu tinha comentado sobre a divisão aqui entre a sala de TV e a sala de jantar? E se você reparar, aqui na divisão dos 2 revestimentos, tem um filete metálico que está fazendo ali o papel da soleira. Então, fica super discreto, tá vendo? E também mais bem acabado. E lembra que eu falei que aqui é quase uma floresta? Temos aqui mais plantas, mais outra planta. E a gente chega aqui na sala de TV. Aqui na sala, o layout que era proposto pela construtora era a televisão nessa parede e o sofá nessa parede. Mas eu quis mudar um pouco esse layout porque eu nunca achava interessante ter a TV de costas para a cozinha. Porque eu não sei vocês, às vezes eu tô cozinhando, assistindo uma série e eu quero ver um pedacinho da série. Então é somente eu me virar e assistir aqui. E vocês concordam comigo que se a TV tivesse desse lado eu não conseguiria ver? Então você vê que o layout ele é calculado certinho, como que é a nossa rotina. Então, por isso, esse layout funciona muito melhor pra gente. E nesse cantinho aqui, perto da porta de entrada, a gente tem ali que eu costumo falar que é o meu cantinho da leitura. Vira e mexe, eu tô aqui com o meu livro, lendo. Aqui tem uma xícara de café. Então, é um momento ali pra gente relaxar. E aí você vê que tudo se conecta. Porque se a gente recebe alguma visita, uma visita pode sentar aqui na nossa poltrona, a outra pode sentar aqui e a gente está conversando ali, frente um para o outro. Então, todo esse layout foi muito bem pensado para as coisas que a gente já tinha e assim, quando a gente for acrescentando mais coisas, a gente ainda continua mantendo esse live-in. E claro que eu não podia deixar de falar sobre o nosso teto roxo. O teto foi uma das primeiras coisas a serem pintadas. Então, logo depois que eu escolhi a cor do teto, eu também pensei na cor das paredes que iam estar ali em conjunto, que foi essa cor um pouquinho mais amarelada. Ela se chama algodão egípcio, da Souvenir, e a do teto se chama Tempestade, também da Souvenir. A gente fez esse barradinho no teto para criar um charme a mais, para ter essa sensação do teto um pouco mais baixo, mesmo ele não estando tão baixo assim. O pé direito ficou com 2,50, com o gesso acabado, tudo certinho, e eu desci esse barradinho 10 centímetros. Então, ele acaba trazendo um conforto visual melhor. E caso você tenha ficado interessado sobre os revestimentos que eu usei aqui no apartamento, eu vou deixar tudo certinho lá na descrição. É só olhar que tem todos os IDs dele. E eu vou ter que acabar o tour por aqui, por motivos de que ainda os quartos não estão finalizados. Então eu vou fazer esse pequeno suspense e eu espero que você me perdoe por isso. Mas logo mais, quando a gente já tiver um pouco mais finalizado, tanto o nosso escritório, quanto também o quarto do casal, eu venho mostrar também.
Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. A gente tá criando uma comunidade muito incrível e eu tô adorando a interação de vocês. Adoro quando vocês comentam sobre alguma coisa ou dão até ideias de novos vídeos. Então é isso, pessoal. Um beijo e tchau, tchau!